Ora, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soase. A 3 dias das eleições europeias tentámos convidar o humorista mais influente da atualidade e aquele que mais marcou as duas últimas campanhas eleitorais, mas como o Guilherme Gueirinhas não estava ocupado, convidámos o Ricardo Araújo Pereira. Dispensa apresentações, é humorista, cronista, foi, segundo as palavras do próprio, um péssimo jornalista e acho que podemos atestar porque inventava nomes de pessoas. Com certeza. E também se julgava excessivamente intelectual quando entrevistou a Adília Lopes e outras coisas que mais. Começava por lhe perguntar, e já falou nisto, mas é um bocadinho incontornável porque é algo que lhe apontam de forma recorrente. Porquê é que não convida ou Chega para o Isto é Gozar com Quem Trabalha? É isso, já dei essa resposta várias vezes e talvez a mais simples e curta seja porque não quero. E isso, reparem, faz parte daquilo que a gente, do mundo em que a gente vive. Eu tenho quem apresenta programas de entretenimento, quem os concebe, tem o direito a escolher quem é que convida. A liberdade é isso, é eu convidar quem me apetece e não convidar quem não me apetece. Essa é uma parte importante, porque há pessoas que acham que eu devo ser obrigado a fazer uma coisa que não quero. Isso não é bem liberdade. A questão é que me parece que o Chega é especial, é o único ponto em que eu acredito no André Ventura. Eu acho que ele de facto é diferente dos outros, ele e as pessoas que o rodeiam. Eu não tenho nenhum problema em convidar pessoas desde o PCP até à Iniciativa Liberal. Discordo delas, incluindo daquelas em que eu costumo votar com muita intensidade em vários assuntos. Mas há uma coisa em que eu acho que estamos todos de acordo, que é que a democracia é de facto um sistema simpático. E eu não creio que do lado do Chega haja a mesma posição. Eu tenho, a minha posição é a seguinte: na primeira parte do nosso programa eu digo o que me apetece. Na segunda parte é diferente. Eu tenho lá uma pessoa e, portanto, eu não posso convidá-la nem para a hostilizar, é um espetáculo televisivo mesmo muito feio, nem para a bajular, que também é outra coisa desagradável e que não me passaria pela cabeça. Eu creio que a segunda parte tem, se tiver algum mérito, é num momento em que há uma polarização tão grande, demonstrar que é possível que duas pessoas que têm posições bastante diferentes sobre vários assuntos possam manter uma conversa cordial em que, ainda por cima, estão a provocar-se uma à outra. E estão a provocar-se uma à outra dentro de umas balizas que são as da vida civilizada. Isso é, às vezes eu posso ir até um pouco mais longe porque tenho do meu lado facto que é, exato, o facto de eu estar a fazer perguntas que são piadas com um ponto de interrogação. Humaniza os políticos e acha que o André Ventura não é humanizável, é isso? Não, eu nem sequer sei, o meu problema não é esse. Eu acredito que humanize, mas eu não tenho nenhum interesse no efeito, nesse tipo de efeito. Quer dizer, eu não sei se vou dar-vos uma novidade, mas eles já são humanos antes de lá irem. E é possível, eu sei que é possível que, vistos àquela luz, eles se apresentem aos olhos das pessoas de outra forma. No entanto, eu devo dizer que eles vão lá responder a uma entrevista política. E se calhar isto faz com que vocês sorriam. Mas as minhas perguntas não são como é que se chamava o seu cão, o que é que fazia na infância. Não. Nós vamos falar sobre a atividade política deles, a vida política deles. Ao contrário, muitas vezes acontece que nos meios de comunicação tradicionais, nos espaços informativos, periodicamente há, por exemplo, ainda agora vocês fazem isso, vocês fazem a playlist dos candidatos. Eu não tenho nenhum interesse em saber que músicas é que eles ouvem, não é para isso que eles lá vão. Portanto, eles vão lá responder a perguntas políticas. Bem sei que são perguntas que são piadas com um ponto de interrogação no fim. Mas é isso. Eu não. Agora, eu estou a fazer um jogo com eles. E eu só jogo esse jogo com quem conhece as regras do jogo e as respeita. Ricardo, mas a ERC não ficou muito convencida disso, até emitiu um parecer em que sugeria que se distribuísse pelo entretenimento da SIC líderes políticos, e o Ricardo na altura até sugeriu que alguns fossem ao Domingão. Exato. Ou mesmo aos Casados à Primeira Vista. Estava a pensar em alguém? Qualquer um, eu gostava de ver isso, mas todos, repare, quando diz a ERC, num primeiro momento foi a ERC, aqui há tempos, mas desta vez, agora esta última, digamos, deliberação, veio da CNE, não foi a ERC? Exatamente, da CNE. Ora, a CNE, eu tenho acompanhado agora, como por causa disso vejo-me na obrigação de acompanhar várias. Cada vez que sai uma ata da CNE, eu vou lá ver o que é que tem acontecido. Por exemplo, partidos como o ADN e outros dizem, bom, tendo em conta que, então,
há uma lei, há um preceito legal que diz que todas as candidaturas são iguais e devem ser tratadas em termos de igualdade. Porque é que eu não estou nos debates parlamentares? Nos debates eleitorais? É uma pergunta especialmente pertinente nestas eleições, porque há partidos com assento parlamentar que são convidados e sem assento parlamentar no Parlamento Europeu que também são. Portanto, lá está. O critério que mantém o ADN, por exemplo, de fora, pode ser contestado. E, no entanto, a CNE arquiva as queixas dizendo não vemos que a lei esteja a ser desrespeitada. A tal lei que, no meu caso concreto do entretenimento, é usada para dizer que há de facto um desequilíbrio e que eu nunca sou instado, atenção. Quem é instado é a SIC a resolver esse desequilíbrio, convidando-os para essa a proposta agora para outros espaços, muito, não é? sim, para outros espaços de entretenimento. É um problema da SIC, não é meu. Se outros apresentadores de programas de entretenimento tiverem a vontade de convidar outros candidatos, acho ótimo que eles lá vão. O Ricardo tem um programa que é líder de audiências. Mesmo não sendo político, eu adivinho qual é a sua resposta, mas tenho de fazer esta pergunta. Mesmo não sendo um político, sente a responsabilidade de que pode influenciar uma eleição? Não sinto responsabilidade nenhuma por várias razões. Primeiro, porque a coisa que eu mais prezo na minha profissão é o facto de eu poder ser um irresponsável. É isso. Se eu quisesse ter responsabilidade, tinha ido para outra área. Segundo, não há nenhuma prova que me demonstre isso. Não há nada que indique. É uma alegação, na verdade, extraordinária. A de pensarmos que um programa de entretenimento, um programa humorístico, pode ter um impacto real, por exemplo, numa eleição. É uma alegação extraordinária e creio que, por causa disso, carece de provas extraordinárias. Eu antecipava que seria essa a sua resposta e tinha aqui um repique preparado. Toda a gente se recorda, acho que posso dizer isto, do sketch que fez na altura da discussão sobre o referendo ao aborto, em que parodiava Marcelo Rebelo de Sousa. Isso teve um impacto real? Bom, resta saber qual foi a dimensão desse impacto. Eu até estou disposto a concordar consigo e dizer, bom, é improvável que não tenha tido impacto nenhum. Mas que impacto é que teve? Repare, eu recordo que durante esse processo houve vários prós e contras, 2 ou 3, se não me engano, muito longos, com imensos debates, houve campanha eleitoral, artigos nos jornais. No meio de todo este debate, em que a sociedade portuguesa toda participou, de facto, eu estive 1 minuto e 55 segundos com uma peruca na cabeça a dizer: pode-se fazer, mas é proibido. Bom, eu acho improvável que, primeiro, haja uma massa significativa de pessoas que define o seu sentido de voto por causa de um sketch humorístico, que o fosse definir por aquele, e que numa matéria tão sensível como aquela, alguém tivesse dito: eu por acaso ia votar não. Mas achei tanta graça a isto dele estar a dizer pode-se fazer, mas é proibido. Que posso ajudá-lo num argumentário, que é o facto. A Razão chega bastantes vezes, não sei se é o único partido, mas várias vezes é um partido bastante visado, e André Ventura em particular. O facto de, apesar disso, o Chega continuar a crescer é a prova de que não tem influência nenhuma. Eu creio que sim. Repare, eu até sou capaz de discordar de si. Eu falo do Chega, eu ia dizer o mínimo possível. Isso já foi mais verdade no tempo em que ele tinha um deputado. Os nossos critérios, já agora, os nossos critérios são diferentes dos jornalísticos, mas alguns são partilhados. Por exemplo, o critério da proeminência, nós também o adotamos, porque, como é óbvio, é muito mais engraçado um palhaço a tirar uma maçã podre à cara do Presidente da República ou à testa do Primeiro-Ministro do que a de um desgraçado qualquer. E, portanto, tal como um jornalista, eu também dou mais atenção ao que faz o Governo, os ministros, o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. E depois, então, o líder da oposição, e depois, então, outros partidos, onde está o Chega. Neste momento é a terceira força política. E, por isso, é óbvio que está mais visível agora. Mas eu acho que há uma sensação. Eu gostaria que alguém, quer dizer, não quero estragar a vida de ninguém, mas se algum académico quisesse fazer isso, confirmar o tempo que a gente dedica a cada figura. Eu não tenho a certeza de que a gente dedique ao André Ventura, por exemplo,
nem sequer o mesmo tempo que os serviços informativos dedicam. Eu acho que nós dedicamos menos. Menos, sim. As pessoas dizem, pois, estás sempre a falar do Ventura. Não é verdade. É possível que quando eu falo do Ventura isso se note mais, porque ele esperneia, porque vai para o Twitter chorar, por uma série de razões. Não é verdade. É até relativamente raro a gente falar no André Ventura. O critério onde o André Ventura entra não é tanto da proeminência, é o da bizarria, não é? Assim como quando o Primeiro-Ministro se apresenta em público com a briguilha aberta, eu dou atenção a isso, vocês não dão, e bem, mas eu dou. Às vezes o critério da bizarria, para mim vale, para vocês não tanto. E o Ventura entra nesse critério. Mas sim, eu creio que a ideia de que nós damos especial atenção à Ventura não é verdadeira. Antes, pelo contrário. Deixa-me falar agora dos candidatos de esquerda. Quase todos que vão ao programa mandam-lhe à cara, os de esquerda e os do PS também. Já agora. Não sei se é da ala que acha que o PS não é de esquerda ou não. Costumam mandar-lhe à cara que é rico. Exato. Isso é uma coisa que sente como uma incoerência da sua vida, de ter uma vida confortável, bastante confortável, e ao mesmo tempo ter, creio eu, ser pela distribuição da riqueza. Não sei se ainda é. Sim, sou eu acho. Sim. Repara, não sei se o Ricardo Salgado, entretanto, já tratou disso e já não é assim tão rico. Bom, ele deu uma ajuda, sim, mas eu sou de esquerda, não sou franciscano. Há uma diferença entre as duas. Eu não fiz voto de pobreza. Pensei que ia dizer aquela frase, sou comunista, mas não sou parvo. Não necessariamente, até porque eu não me definiria como comunista. Quer dizer, repare, eu sou um social-democrata no sentido em que o Sr. Bernstein era um social-democrata. Eu conheço a canção do Zé Barata Moura sobre a valsa da burguesia tocada bem a compasso pela social-democracia para nos travar o passo. Mas eu não acho que eu acho que a social-democracia é de facto uma espécie de base. Está mais perto do Olaf Palme do que do Álvaro Cunhal, é isso? Sim, exatamente. Embora tenha admiração pelo Álvaro Cunhal. Às vezes há coisas que o Álvaro Cunhal, e até coisas na personalidade do Álvaro Cunhal que eu considero arrepiantes. Por exemplo, há um passo, eu estou sempre a citá-lo, um passo na autobiografia, umas memórias que o Carlos Brito escreveu, em que ele conta que foram à Hungria e o Álvaro Cunhal foi recebido com honras de chefe de Estado. E então levaram-no aos melhores sítios e quiseram proporcionar-lhe uma visita muito agradável, e a certa altura estão numa casa de striptease, e nisto entra a senhora e começa a tirar a roupa, e o Álvaro Cunhal dá um murro na mesa, levanta-se e diz que aquilo é uma exploração do corpo da mulher e que não admite, e sai. E o Carlos Brito anota nas memórias, eu por acaso estava a gostar. E eu sinto-me muito mais próximo dessa posição do Carlos Brito do que da posição, digamos, sacerdotal. Eu sou, digamos, antifanático por natureza. E, portanto, daquele clube que nós sabemos. Exatamente. Eu guardo para aí, porque me parece que no futebol aquilo não dá. Na religião, ser fanático produz resultados muito desagradáveis. Na política, a mesma coisa. Ali eu gosto mais destes que estão vestidos de vermelho e branco, e tu gostas mais daqueles que estão vestidos de verde e branco, e está tudo bem. Não há, em princípio, a gente, se mantiver isso dentro de um determinado controle, aqui até consegue sublimar ali as coisas que te faria de outra maneira pior noutros sítios. Já não lembro da pergunta, repara. Não, a pergunta era se convivia mal com o facto de receber muito nada mal. E repara, depois uma postura perante a vida. Eu nem sequer percebo a acusação de hipocrisia, no sentido em que eu, de facto, acho que a riqueza devia estar mais bem distribuída, e é por isso que voto nos partidos que o defendem. Eu estaria a ser hipócrita se achasse que a riqueza devia estar mais bem distribuída e depois votasse nos partidos que me beneficiam. Eu ganho sempre as eleições, repare. Se ganha a direita, pronto, pago menos impostos, agradeço ao povo português, é isso que vocês querem, certo? Se ganha à esquerda, ganha, digamos, uma visão mais próxima daquela que eu considero que devia ser um modo como a sociedade está organizada. É bastante simples. Não é assim tão... O Ricardo até costuma exibir como cartaz que vota sempre nem quem perde, não é? Bom, isso sim, eu não tenho responsabilidade em nada do que se passou no país até agora. Essa é a vossa, tem pessoas que votam nos partidos que ganham e tal. Vossa? Sim. Está a atribuir-me, mas... alguém tem de votar neles. Exatamente, alguém votará. Já praticamente todos os políticos
excetuando alguns, exceção para alguns, já passaram pelo visto gozar com quem trabalha. Qual foi o momento mais confrangedor nestas entrevistas? Eu não creio que tenha havido assim. Já agora deixe-me só voltar atrás um bocadinho por causa da pergunta do Rui, que é. Eu registro o que disse, que é. Às vezes há políticos de esquerda que vão lá e me acusam de. Enfim, e fazem suposições sobre, digamos, o dinheiro que eu possa ter. Os de direita também faziam. Aliás, antigamente faziam isso os de direita. Essa era uma arma de arremesso dos políticos de direita. Outra coisa que me agrada, devo dizer, é verificar o seguinte: muitas vezes os partidos de esquerda vão lá e dizem que eu não sou suficientemente de esquerda, e os partidos de direita vão e dizem que eu sou demasiadamente de esquerda. Acho isso ótimo. Repare que o 25 de Abril também é acusado do mesmo. Portanto, o 25 de Abril e eu nascemos com 3 dias de intervalo. Tem que convidar o Nani Moretti para lhe pedir qualquer coisa de esquerda. Sim, lá está. Eu também não diria que... Acredito que haja alguém que, tal como o Moretti diz ao D'Alema, que esteja na televisão a pedir que eu diga coisas de esquerda. Não é o meu trabalho. João Coutinho Figueiredo diz que, ou sugeriu que acredita que o Ricardo Araújo Pereira votará na Iniciativa Liberal. Não, ele disse que ele admite que eu talvez não vote, mas já estive mais longe. Mais longe, exatamente. Não é verdade. Estou tão longe como já estive. Sim. Só quando entregou o IRS é que pensou nisso. Nem isso, sabe. Eu não... Repara, há um livro de poemas, acho que é do Mário Castrim, em que ele dizia realismo quando pago as cotas do partido. Eu fui militante do PCP durante breves meses e isso nunca me aconteceu. E também não sou capaz de dizer que me realizo quando pago impostos ou quando preencho o IRS. Mas nunca ninguém me há de ouvir queixar dos impostos que eu pago. Nada. Não tenho nenhuma razão para isso. Acho que é... Até não sei se conhecem aqueles grandes capitalistas que esforçam-se imenso para não pagar impostos e depois dão balúrdios a instituições. Filantropia. Exato. Eu considero que isso não é bem feito, porque em democracia é ao Estado que a gente entrega o dinheiro para depois todos juntos, democraticamente, decidirmos onde é que o dinheiro é aplicado. Não é o Sr. Bill Gates a dizer eu a vocês não dou, eu sei melhor de onde é que eu vou investir o meu dinheiro. Sim, nada contra os impostos, antes pelo contrário. Gostava que eles fossem mais bem aplicados. Ricardo, vamos dar aqui um salto e falar também sobre liberdade de expressão. Já não me lembro Ricardo, eu não me lembro da sua pergunta. Também não tinha grande interesse. Tinha a ver com os momentos de destaque. Exatamente. Dos políticos. O momento mais o marcou. Mais constrangedor. Sim, quer dizer, os constrangedores a ter a vida, quer dizer, houve um bastante constrangedor que foi. Eu estava excitadíssimo quando o Ministro das Finanças, Fernando Medina, foi lá, porque eu tinha preparado um teatrinho que era o seguinte: eu dizia, Sr. Ministro, já agora, não é costume isto, mas eu para a primeira pergunta eu gostava de citar aqui deste livro, e abria um livro e caíam imensas notas de euro lá de dentro e eu dizia, então era aqui que eu tinha estes 75 mil euros. Já lhe aconteceu isto, um percalço qualquer com dinheiro escondido em livros, e estava tão excitado a fazer este teatrinho que só no fim de tudo é que olhei para a cara dele e ele estava com... A cara dele indicou-me que podia ser a primeira vez que alguém se levantava e ia embora. De resto... eu, por exemplo, sempre que a doutora Manuela Ferreira Leite vai lá, aquilo é um êxito de tal ordem que eu já lhe mandei mensagens a dizer, doutora, eu acho que é evidente que somos a maior dupla cómica desde o Buxa e do Estica. E, portanto, a gente se calhar devia pensar num espetáculo itinerante. Devia ter um lugar residente. Exatamente. Mas, enfim, pelos vistos, a doutora Manuela Ferreira Leite a fazer. Vamos falar um bocadinho também sobre liberdade de expressão, que eu sei que é algo que faz palpitar a veia da indignação. A Guiar Branco esteve bem ou não na história do Parlamento? Ainda bem que me fazem essa pergunta, porque eu, nestas eleições concretas, nestas europeias, eu estou como o Rui Tavares. Eu não sei em quem é que é de votar. Não faço ideia. Estou muito... E uma das razões... Desculpe, Ricardo, o Francisco Palpeira levou o Rui Tavares em levou ele quis levar e a gente ofereceu-lhe. Aliás, nós fazemos uma coisa que é a última chamada do dia dos candidatos de campanha, e ele confessou que levou nesse dia, que está na sede do LIVRE, o cartão que lhe ofereceu. Ótimo. E ele diz que agora tem 2 Rui Tavares na campanha, porque desde aí o Rui Tavares está a aparecer mais. Muito bem, isso é excelente. A minha questão é a seguinte: eu na direita não voto, por uma razão, que é o facto de não ser de direita, e na esquerda, nestas eleições em concreto, tenho bastantes dificuldades, e tenho uma dificuldade acrescida, que é essa, que tem a ver com a liberdade de expressão. Eu não me sinto representado por nenhum... Pelo menos eu ouço várias pessoas à esquerda que têm a mesma posição que eu, nenhuma delas está em lugar de destaque
neste momento nos partidos que agora estão no Parlamento. A liberdade de expressão é para mim decisiva, central, não só por uma questão de princípio, porque eu acho que uma liberdade robusta é essencial para a gente poder dizer que vive numa democracia, e também porque é o meu ganha-pão. Porque sem liberdade de expressão a minha profissão não pode ser desempenhada, pelo menos da maneira como eu a desempenho. E eu creio que há uma inclinação bastante grande, e o que me surpreende é que ela vem de vários sítios, para limitar a liberdade de expressão. Há precisamente 4 anos o Ventura escreveu no Twitter que se o Chega um dia for governo, ofender magistrados e polícias e tal vai dar prisão. Isso significa que eu já estaria preso, porque eu já ofendi, não fiz de propósito, mas eu sei que ofendi um magistrado, porque o juiz Neto de Moura fez questão de me dizer na capa do Expresso em 2019. E, portanto, por outro lado... É a tese da rampa deslizante, é isso? Bom, a rampa deslizante é uma falácia que a gente costuma apontar às pessoas que dizem, bom, se a gente permite X, acontecerá Y. Mas creio que não é quer dizer, não é estranho que eu diga que sinto que há uma inclinação de várias pessoas para que os limites da liberdade de expressão sejam mais estreitos do que são agora. E eu creio que isso não é bom. Uma coisa que me atrai na esquerda, sempre achei que isso era simpático, era uma certa insolência. A insolência estava do lado da esquerda, chocar, digamos, chocar um certo conservadorismo, aquela expressão, como é aquela expressão que os ingleses têm de pearl clutching, levar a mão ao colar de pérolas. Ai meu Deus, isto não se diz. Eu, de repente, começo a olhar para o lado e a ver várias pessoas do mesmo quadrante ideológico que estão também a fazer o gesto que antigamente era característico de outro tipo de pessoa. Eu creio que a liberdade de expressão devia manter-se como existe, os limites que são os seguintes: quando as palavras causam dano substancial, provável e iminente, são crime. E todas estas palavras são importantes. Portanto, o dano tem que ser substancial, significa que não pode ser apenas eu senti-me um bocado ofendido. O dano tem de ser substancial, tem de ser provável e tem de ser iminente. É por isso que o Stuart Mill dá aquele exemplo de a gente pode escrever no jornal estes mercadores de milho estão a condenar-nos à morte com a sua política de preços, mas à frente da casa, da porta de um mercador de milho, quando estamos liderando uma massa de gente, de uma turba com alfaias agrícolas e tochas, não podemos dizer este mercador de milho está a matar-nos. Mas já não estamos nessa antecâmara de termos a turba com foice e este tipo de discurso, não este exemplo concreto, mas falando de uma forma mais abrangente, este tipo de discurso, sobretudo se for feito no Parlamento, sim, contra determinadas comunidades, contra determinadas minorias, certo, não pode ser o combustível ou servir de combustível a essa turba. Deixe-me dar-lhe o exemplo concreto do que aconteceu, que foi o Ventura disse que o povo turco não era conhecido por ser dos mais trabalhadores do mundo. Eu estou a tentar afastar do exemplo concreto, pois, mas para discutir os limites da liberdade de expressão, se existem do ponto de vista abstrato. Muito bem, mas do ponto de vista abstrato eu acabei de lhe dizer, se as palavras causarem dano substancial, provável e iminente. E a questão é a seguinte, por isso é que o exemplo concreto me interessa, porque eu acho muito improvável que alguém possa defender que o Ventura dizer que o povo turco não é conhecido por ser o mais trabalhador do mundo cause dano substancial, provável e iminente. Qual é a minha posição? A minha posição é responder a discurso com mais discurso. Não é suprimir o discurso. É os deputados das outras bancadas, os democratas, contraporem aquilo que o Ventura disse. E não era difícil. Por exemplo, podiam por exemplo, ir buscar factos, como por exemplo dizer que... Sim, várias coisas. Quer dizer, podiam dizer que a imigração turca, por exemplo, esteve na base da reconstrução da Alemanha no pós-guerra e fez da Alemanha a potência que ela é hoje. Ou podiam, quer dizer, a hipótese que mais me agrada, que é escarnecer do Ventura, dizer que realmente ele tem uma ética de trabalho conhecida de todos, porque a sua profissão mais saliente consistia em discutir foras de jogo e penaltis na CMTV, e portanto é óbvio que é uma pessoa que, tendo trabalhado tanto, tendo as mãos tão calejadas, sabe avaliar quem são os povos mais trabalhadores e menos. Ou, por exemplo, podiam pedir-lhe dados nos quais ele assenta aquela afirmação, não havendo os dados, oferecer-lhe um palito, porque é o tipo de consideração que se faz com um palito na boca e ele não tinha, e eles podiam fazer esse tipo de coisa. Agora, eu pergunto-lhe, que contraditório é que ouviu?
Se calhar houve. Mas foi completamente abafado pelo que se seguiu, que foi a seguir fomos discutir palavras que o Ventura não disse, mas que se ele eventualmente disser, a gente gostaria de saber o que é que acontece. E, portanto, os eleitores, eu acho que isso é prestar um mau serviço, é por isso que eu acho que o meu método é melhor. Contrapor o que o Ventura disse, acho eu que era bastante mais eficaz do que dizer, Sr. Professor, este menino pode dizer isto. O que é que vai acontecer, por exemplo, quando estes energúmenos descobrirem figuras de estilo? É possível. Há chimpanzés que conseguem. E se ele, no dia em que ele disser assim, e os turcos, como toda a gente sabe, são trabalhadores, Sr. Doutor, ele está a ser sarcástico, acho que este menino usou o sarcasmo, Sr. Doutor. Não sei, eu confesso que me parece muito mais eficaz, melhor, contrapor, porque reparem, acho que essa é uma confusão que se faz muitas vezes, que é as palavras dos maus têm muito poder, as nossas não têm nada. Não é verdade, pá. As palavras todas elas têm força. Exato. Ricardo, depois convidamos-me para vir a um Sob Escuta. A Vichy Soares tem é uma entrevista mais curta. Há chimpanzés que conseguem escrever textos. Há um conto do Mário de Carvalho que sim, é sobre a teoria dos macacos infinitos. Vamos então à fase do carne ao peixe e lançar a trilha de tensão, porque é mesmo tenso. Vamos a isso. Aqui tenho que escolher um prato, ou carne ou peixe, e o Ricardo Araújo Pereira preferia Luís Filipe Vieira, de novo como presidente do Benfica, ou André Ventura como presidente da República? Epá, mas isso não são pratos. Não. Isso é ir a um restaurante e apresentarem-nos lixo. Isso é lixo e mais lixo. Desculpem lá, eu vou ter que escolher, não é? Vou ter que escolher porque... Seria bom que escolhesse, senão fica com fome. Epá, meu Deus, quer dizer, são ambas repugnantes, mas eu acho que vou ter de escolher acho que o mal menor talvez fosse o Luís Filipe Vieira, embora, veja bem o esforço que eu tenho de fazer. Diga só a frase limpa para fazer. Não quero, não lhe vou dar isso. Se fosse diretor de um jornal, preferia convidar para colunista Carmo Afonso ou Luís Osório? Tenho a impressão que, mais uma vez, enfim, agradeço a vossa. Vê-se que vocês estiveram com alguma maldade a conceber isto. Eu acho que a Carmo Afonso deve ser mais lida, não? Deve ser, eu como diretor de jornal, em princípio, optaria pelo. Uma vez que o Luís Osório fechou a Capital, fechou o Rádio Clube Português, enfim, teria medo que ele também fechasse o meu órgão de comunicação. Esta acho que vai ser mais fácil. Se tivesse que substituir João Miguel Tavares no programa cujos nomes estão legalmente impedidos de dizer, acho que não disse bem o nome, mas sim. É o antigo Governo de Sombra, acho que eu posso dizer. Não pode dizer. Quem é que, eu disse o antigo, quem é que escolheria, Luís Marques Mendes ou o Paulo Portas? Talvez o Portas, até para fazer um favor não à resistiu estação. sequer à ideia de despachar João Miguel Tavares. Não. Muito fácil. Não, mas por acaso teria pena. Quer dizer, eu suponho, a minha suposição é o João Miguel Tavares sairia porque tinha sido convidado para secretário de Estado ou uma coisa desse tipo, e eu desejar-lhe a boa sorte, mas teria pena que ele saísse. Sim, eu acho que era melhor o Portas, até acho que a SIC agradecia, porque assim mantinha o Marques Mendes e passava a contar com o Portas. Para terminar, Ricardo Araújo Pereira, se tivesse de escrever um texto humorístico para outra pessoa interpretar, preferia António Costa, que é mais poupado no léxico, ou Passos Coelho, que até tem uns dotes de barítono, dá para cantar. Acho que preferia o Costa. Eu devo dizer que nunca tive qualquer contacto com o Passos Coelho, porque ele recusou o nosso convite para ir ao programa. Essa era outra, já há bocadinho esqueci-me de dizer que o programa é tão poderoso e faz tanto pelos candidatos que lá vão e obviamente interfere nas eleições que há gente que recusa, como é o caso do Passos Coelho. Acho que o António Costa é capaz de ser mais, apesar de ele me ir comer as palavras todas, a conchão, institucional e tal. Bom, estão distribuídos os pratos de carne ou peixe, a sobremesa, Ricardo, é consigo. É minha, não é? O que é que nos trouxe para a sobremesa? Eu trouxe, vocês vão gostar disto, eu trouxe... Vou pôr já um bocadinho. Muito bem, já reconheceram, não é? É a música do Zé Mário Branco, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, e tem uma função dupla. A primeira é eu trazer Zé Mário Branco para a Rádio Observador. Eu não ia perder essa oportunidade. Nós passamos. É sério? Sim. Eu estava à espera que fosse inédito e até que alguns dos vossos ouvintes ligassem neste momento e pensassem, bom, está na hora de ir para o aeroporto outra vez, a caminho do Brasil. Mas, e é também porque é um soneto do Camões, e o Camões faz 500 anos, o Estado português está tão entusiasmado com isso que ainda hoje soubemos
que para as comemorações deste ano não há nenhum orçamento disponível. A partir de 2025 talvez já possa haver. Sabemos todos como é que foi o processo, não é? Nunca mais se desengomavam lá com aquela comissão. Portugal! É só o poeta que partilha o dia com o dia de Portugal. Portanto, vai ter um aeroporto também. Vai ter um aeroporto. Toma lá. Vamos ver se vai. Ricardo Araújo Pereira, muito obrigado. A Vichy Soase regressa, como sempre, na próxima semana. Eu que agradeço. E do bem, se algum ouve as saudades. Mas se todo o mundo é composto de